Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de geografia. Na aula passada nós falamos sobre a bolinha de gude, lembram? E sobre a cabra cega, que eram duas brincadeiras que passam de geração em geração. Aí vocês tinham para casa, né, uma atividadezinha também, e a realidade aumentada, que era aquela linha do tempo falando dos brinquedos, né, e de quanto tempo eles estão na história da humanidade. Então, você gostou? Como é que foi fazer essa realidade aumentada com a família? Né? Vocês ficaram surpresos? Eu fiquei surpresa. Aquela do peão, ele já existe há tanto tempo, não é verdade? Que quantas gerações já não passaram pela brincadeira do peão? E quanto ele já não deve ter modificado, né? Desde quando ele foi criado a primeira vez até os dias de hoje, né? Quanta modificação já não teve, não é verdade? Então, que bom. Estão vendo quantas coisas a gente vai descobrindo? Tudo é conhecimento, né? Tudo é produção de conhecimento. Até falar de um simples brinquedo, de uma simples brincadeira, é aprender coisas novas, né? A gente ficar mais esperto, mais inteligente, mais sabido, não é verdade? Então, já que nós estamos nessa vibe, né, de ficar super sabidos, nós vamos seguir com o nosso livro, tá certo? Vamos lá para a nossa página 178 e vamos continuar o nosso livro ali. Deixa eu abrir o 178, que é essa daqui. O que aprendemos com os jogos, né? Ah, vocês tinham também lá o joguinho da memória. Fizeram o joguinho da memória? Foi bacana? O joguinho da memória é uma coisa importante para exercitar o nosso cérebro. Lembra lá o que a gente falou, né? Que tem pessoas que vão para academia para fortalecer os músculos, para fortalecer os ossos, não é isso? Esse tipo de atividade, como o jogo da memória, ele exercita o nosso cérebro, né? Nosso cérebro vai ficando bem saudável, né? E cada dia é capaz de armazenar mais informação, tá bom? Então vamos lá. O que aprendemos com os jogos? Em algum momento das nossas aulas, a gente falou sobre a importância do brincar. E vocês tiveram que fazer uma pergunta, né? Discutir aí na casa de vocês por que brincar é importante. Né? O que os adultos que cuidam de vocês acham da questão do brincar? Por que eles acham que é importante que você brinque? A gente sabe que está lá na Declaração dos Direitos da Criança, né? Dos Direitos Universais da Criança, está lá que toda criança tem o direito de brincar. Se está na lei, se é uma coisa importante, né, brincar, é porque tem algum fundamento, porque ele vai auxiliar essa criança, você criança, a aprender alguma coisa com isso, não é verdade? Se fosse uma coisa que não fosse importante, será que precisaria estar lá na lei? Será que precisaria estar dito lá? Não, né? Então vamos ver o que a gente aprende com os jogos. Quando as pessoas participam de algum jogo ou alguma competição, geralmente querem ganhar. Isso é claro, né? Todo mundo que entra num jogo quer ganhar. Mas nem sempre vencer é o mais importante. Como assim, professora? A gente vai brincar, vai jogar e ganhar não é importante? Como assim? Vamos continuar. Devemos sempre respeitar as regras dos jogos e os outros participantes. Lembram o que eu falei quando vocês tinham que construir um mapa para brincar de cabra cega? O que foi que eu disse para vocês? Que não adiantava eu esconder a bola lá, dizer lá no mapa que a bola estava no quarto e esconder a bola na lavanderia. Lembram que eu falei? Por quê? Porque isso seria burlar a regra do jogo. O jogo diz o quê? Que no mapa tem que estar a localização dos objetos que eu quero que as pessoas encontrem, certo? Se eu burlo a regra, se em vez de eu colocar a bola lá no quarto, como eu disse que estaria no mapa, e coloco na lavanderia, eu estou burlando a regra e eu não estou respeitando o jogador. Porque o quê? Eu vou estar enganando o jogador. Será que enganar o jogador é respeitar? Não, né? É desrespeitar. E aí o jogo vai ficando sem graça, né? E daí quando você vê, já ninguém mais quer brincar, porque o tempo todo a regra está sendo burlada, o tempo todo os jogadores estão sendo enganados, então daqui a pouco ninguém vai querer brincar. Então tem que ficar atento. Isso porque, assim como nos jogos, na nossa vida existem diversas regras que auxiliam as pessoas a conviverem de forma tranquila. Já falamos muito sobre isso, né? Sobre regras de convivência. É a mesma coisa. A regra do jogo ensina como todo mundo que for participar daquele jogo tem que jogar. Não é isso? Não é uma regra para cada jogador.
É a mesma regra para todos os jogadores. A mesma coisa na nossa convivência diária na sociedade, na família, na escola, não é? Existem as regras e as regras são para todas as pessoas. Para quê? Para que se conviva de forma tranquila. Porque se o jogo tiver uma regra para cada jogador, vai dar certo todo mundo jogando junto? Cada um com uma regra? Não, né? Não vai dar certo. Para que o jogo dê certo, todo mundo, a regra tem que valer para todos. A mesma coisa é isso. Para que a vida em sociedade dê certo, para que a vida lá no convívio da família seja agradável, para que o meu convívio na escola seja agradável, eu tenho que respeitar aquelas regras e as regras são para todos. Vamos seguir então. Vale a pena conhecer. Olha lá, esse livro aqui. Na minha escola todo mundo é igual. É uma sugestão do autor do nosso livro, do nosso material didático, que vocês conheçam esse livro. Na minha escola todo mundo é igual. Será? Mas todo mundo é igual? A gente aprendeu que cada um é um, que as pessoas são diferentes. O que será que esse título quer dizer? Na minha escola todo mundo é igual. O que será que ele quer dizer com isso? Eu tenho uma pista. Eu acho que ele quer dizer que a regra é para todo mundo. Então, lá na minha escola não tem uma criança mais importante e uma criança menos importante. Uma criança que tem que cumprir a regra e uma criança que não tem que cumprir a regra. Não. Lá na minha escola todo mundo é igual. Ou seja, lá na minha escola todo mundo tem que respeitar a regra igualmente, né? Não tem a ver com as nossas características, tem a ver com o cumprimento das regras. Eu acho que é isso, hein? Vale a pena você conhecer esse livro. Diz o seguinte: imagine uma escola em que todos os alunos convivem em harmonia, procurando superar diferenças e dificuldades com a colaboração de todos. O livro Na Minha Escola Todo Mundo é Igual conta a história de uma escola assim. Então, de uma escola onde tem muitas crianças, umas diferentes das outras, mas que umas ajudam as outras, né? Por isso que diz lá, na minha escola todo mundo é igual. Mas vale a pena você conhecer para você ver se a hipótese que eu levantei sobre o livro está correta ou não. Isso é atitude de pesquisador, hein, gente? Isso é atitude de pesquisador, comprovar se a hipótese está correta ou não. Eu levantei uma hipótese do que pode ser que o livro fale. Você, que é o pesquisador, vai descobrir se a minha hipótese está correta ou está errada, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo, então, diz lá, outra atitude importante que podemos aprender e desenvolver por meio dos jogos e brincadeiras é a cooperação. Então, a primeira coisa que eu aprendo com os jogos e com as brincadeiras é o respeito às regras. Primeira coisa que eu aprendo. E isso vai valer para a minha vida toda, porque na minha vida toda vão existir regras, né? Quando eu for trabalhar, quando eu for adulto e for trabalhar, a empresa que eu for trabalhar vai ter regras. Na minha casa, quando eu for o chefe da família, vai ter regras, né? No meu convívio no clube existem regras. Dentro de um ônibus existem regras em todos os lugares. Então, os jogos, as brincadeiras nos ajudam a aprender a respeitar regras. Outra coisa que elas nos ajudam é a cooperação. O que é cooperar? Vamos ver se ele diz aqui. Escute com atenção o texto da sessão a seguir que o professor vai ler. Então ele vai falar de cooperação e nós vamos descobrir através desse texto o que é cooperação. Um homem visitou um povoado na África e fez uma brincadeira com as crianças desse povoado. Então o homem foi lá para a África, chegou numa região da África e fez uma brincadeira com as crianças que moravam naquela aldeia, naquela região. Ele colocou uma cesta de frutas perto de uma árvore, então uma cesta com frutas dentro lá perto de uma árvore, e disse para as crianças: a primeira a chegar à árvore fica com o cesto de frutas. Então vamos pensar. Ele chegou numa aldeia, num vilarejo e fez uma brincadeira com as crianças. Pegou uma cesta cheia de frutas, colocou perto de uma árvore e disse: quem chegar primeiro até lá, a cesta, fica com a cesta para si. Né? Ganha a cesta. Essa era a regra. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Quando o homem deu o sinal para que começasse a corrida, aconteceu algo inusitado, quer dizer, aconteceu algo diferente, algo que ninguém esperava. As crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas. Olha que incrível isso! Ao chegarem ao mesmo tempo, todas desfrutaram do prêmio.
Elas então se sentaram e repartiram as frutas. Olha que bacana! Por isso que foi inusitado, porque quando ele deu o sinal, o que você pensou? Mas com certeza você pensou a mesma coisa que eu e a mesma coisa que ele pensou. Que as crianças iam correr, competir entre elas para ver quem chegava primeiro e quem chegasse primeiro ia ganhar a cesta para si. Não é isso que dá para entender? Só que elas tiveram uma atitude inusitada. Quer dizer, uma atitude diferente, uma atitude surpreendente, uma atitude que ninguém estava esperando. Uma atitude inesperada, né? O que elas fizeram? Deram as mãos todas e correram todas juntas de mãos dadas. O que aconteceu no final? Todo mundo chegou junto na cesta. Se todo mundo chegou junto na cesta, a cesta passou a ser de quem? De uma só ou de todo mundo? De todo mundo. E todas as crianças puderam comer das frutas que estavam na cesta. Vamos ver o que aconteceu? Seguindo, o homem lhes perguntou por que tinham feito isso, quando somente um poderia ter ficado com todo o cesto. Quer dizer, ele perguntou, por que vocês fizeram isso, gente? Um só poderia ter ficado com a cesta sozinho para si. E olha só o que as crianças responderam. Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? Você já parou para pensar nisso? O que ele disse? Ele disse assim, como que um só ganhasse a cesta, como que ele ia poder ficar feliz de comer todas aquelas frutas sabendo que os outros estavam tristes porque não iam poder comer? Viram? Quer dizer, eu não posso ser feliz sozinha, né? Foi isso que a criança quis dizer. Eu não posso ficar feliz sozinha. Para eu ser feliz, eu preciso que os outros que estão comigo também sejam felizes. Né? Então o que eles fizeram foi uma cooperação, eles cooperaram entre eles. Correr de mão junto foi uma forma de cooperação. Todo mundo chegou junto, todo mundo comeu da fruta, todo mundo ficou feliz. Tá vendo só que bacana essa história? Então essa história foi tirada do guiainfantil.com, né? Chama-se Ubuntu, lenda africana sobre a cooperação. Então isso é uma lenda africana que fala sobre cooperação e que tá disponível neste site aqui do Guia Infantil e que foi retirado, foi visto pela última vez para ser colocado no livro no dia 6 de novembro de 2019. Tá certo? E aí a gente chega então lá no Mão na Massa, né? Que fala o seguinte. Como vimos na história anterior, quando as pessoas cooperam umas com as outras, elas reúnem suas habilidades para resolver um problema. Eles tinham um problema. Qual que era o problema? Chegar até a cesta. O que eles fizeram? Deram as mãos e chegaram juntos, né? Represente a história que você acabou de ouvir em forma de quadrinhos na página 39 do material de apoio. Então, vocês vão pegar essa história que vocês acabaram de ouvir e vão transformar em uma história em quadrinhos. Tá? Ai, professora, eu não tenho esse material de apoio. Não tem problema, mas você não ouviu a história? Então você vai construir aí numa folha sulfite, né? Vai dividir em quadrinhos, vai colocar um título, porque tem que ter um título essa história, e aí você vai desenhar essa história em forma de história em quadrinhos. Tá certo, pessoal? Essa então é a nossa tarefinha de casa. Gostaram da aula de hoje? Foi bacana, né? A gente aprender que uma simples brincadeira pode ensinar a gente a aprender a respeitar regras e também a cooperar com os outros, né? Se todo mundo fica feliz, a gente fica feliz também. Não dá para ser feliz sozinho, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Espero vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.